Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Nós estamos dando início, então, a um programa de uniformização de conduta de antimicrobianos, uma parceria da MSD com o IDOR e com a Redditor, uma oportunidade excelente para a gente discutir em casa. Nós estamos aqui com profissionais de saúde da Redditor para discutir 4 assuntos extremamente importantes que, para nós, fazem parte aí de indicadores estratégicos da rede. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos discutir pneumonia adquirida no hospital. No mês de agosto, nós vamos falar sobre infecções de trato urinário. No mês de setembro, infecções do sítio cirúrgico. E no mês de outubro, infecções de corrente sanguínea. Nós convidamos aí profissionais da própria Redditor para estarem conosco, falando, como eu já disse, desses 4 assuntos que referem-se aos indicadores estratégicos que nós trabalhamos na rede, né? E que nós hoje somos, de certa forma, referência, sim. Eu tenho que agradecer à MSD, na figura do Leandro Napoleão, que fez toda a interface aí com o IDOR, e ao IDOR de possibilitar para a gente essa ferramenta e esses encontros com profissionais de destaques, profissionais que a gente tem muito orgulho de ter no nosso time, né? Nós vamos estar, hoje eu vou apresentar o nosso palestrante, mas em agosto nós vamos estar com o Dr. Daniel Wagner, um infectologista que hoje trabalha na UDI. Depois a gente vai estar em setembro também com o doutor Carlos Kiffer e em outubro com a doutora Ana Verena. Então, para nós é motivo de muito orgulho ter profissionais de tanto destaque no nosso time. E ter a oportunidade de trocas, né? Eu acho que o mais importante é que a gente aqui vai estar em casa, então nós estamos absolutamente aí informais, a gente hoje já combinou que nós podemos interromper durante a palestra, se vocês sentirem necessidade de amigo, microfone, conversar com o nosso palestrante, senão ao final a gente faz aí no QIA um bate-papo do assunto que eu acho o assunto mais polêmico, né? Eu tenho o enorme prazer de abrir esse nosso programa com o Dr. Marcelo Maia, que, além de tudo, é um amigo, eu acho que eu posso chamar assim, e eu fico muito feliz. Trabalhamos muito tempo junto para fazer uma mudança de cultura naquele cenário Brasília, Marcelo sabe bem disso, e ele foi um super parceiro. O Marcelo é médico, é mestre em Ciências da Saúde, faz parte aí da diretoria executiva da AMIB como presidente nesse biênio aí 2022-2023, é coordenador médico do CTI do Hospital Santa Luzia, da Redditor, lá no Distrito Federal, e é coordenador do Programa de Especialização de Medicina Intensiva da AMIB no CTI do Santa Luzia. Então, nós temos também um papel de formação de novos profissionais extremamente importante, né? E é coordenador regional da pós-graduação de Medicina Intensiva na AMIB, no Distrito Federal. Eu acho que ninguém melhor do que o Marcelo para conseguir trazer para a gente esse tema, que é polêmico, que é um tema, na minha opinião, como eu disse, entre os 4, sempre o mais difícil da gente estar abordando, porque cada vez é uma coisinha a mais que se tem aí no detalhe de se cuidar dessas pneumonias, e durante a pandemia a gente viveu isso muito na pele, e graças ao fruto de trabalho de todos o time da Redditor, nós conseguimos mostrar, a gente até chegou a publicar isso, né? Excelentes resultados no atendimento da pandemia, muito dos nossos pacientes acometidos aí, sim, por pneumonia durante a internação. Então, nós vivemos um momento muito tenso para todo mundo. Eu sou de formação pediatra, neonatologista, não sou infectologista, não tenho a competência que o time que vai estar aqui tem para discutir esse assunto, mas eu fico muito feliz da gente poder estar em casa e discutindo um assunto tão importante. Então, Marcelo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Você sempre aí parceiro da qualidade, parceiro da segurança, parceiro do cuidado centrado no paciente, leva isso para a AMIB. Recentemente a gente teve aí o reconhecimento da AMIB para as nossas terapias intensivas, que para nós é muito bom, porque é um olhar externo do cuidado que todos os nossos profissionais prestam. Eu tenho que agradecer muito a você por ter aceitado e por falar para a gente, para esse time, e agradecer a nossa plateia já de mais de 90 pessoas, numa noite que a gente sabe que todos têm aí trabalhos ainda por fazer. Então, como eu disse, nós estamos em casa, estamos entre profissionais da Redditor. Nós estamos aqui num ambiente de troca. O Marcelo já combinou que, se vocês quiserem, podem interromper, abrir microfone durante a fala dele, e se não, ao final, vamos fazer aí um bate-papo para que a gente possa sair daqui com o objetivo do nosso programa, que é uniformizar um pouco dessa conduta de antimicrobiano, especialmente hoje na pneumonia adquirida no hospital. Então, eu passo a palavra para o Marcelo, e agradeço mais uma vez a todos vocês.
Bom, Lideia, obrigado pelo carinho, super amizade sim, sabe, a consideração que eu tenho por você é enorme, tá? Por todo o aprendizado que você nos dá na rede e a nossa liderança no setor de qualidade sempre foi, Lideia. Poxa, é um prazer poder falar de um assunto polêmico. Agradecer primeiro, né, a toda a equipe do Dória pelo suporte, a gente sabe que é bastante complicado e acho que é um tema polêmico mesmo, tá? Tem vários colegas que vão participar conosco e vários centros no país, hoje a rede tem isso, né? Nós temos vários hospitais nos centros com realidades diferentes em cada centro. Então, a gente procura customizar o nosso atendimento aos pacientes críticos e graves, e a pneumonia, com certeza, é um assunto que ele é empolgante, eu diria assim, sabe? Ele é um assunto que ele realmente é um assunto bastante complexo. Eu vou começar o meu compartilhamento de tela, eu vou pedir para o Danilo me orientar se está compartilhando, que eu perco a minha visão. Tá certinho, doutor. Ok? Tá ok. Doutor Ok, Fred pessoal, então... Costa, viu, Marcelo? Você está muito importante. Doutor Fred Costa conosco. Ah, Então, nossa, você está é um muito carinho. importante. Olha, é o carinho que eu tenho pela rede, gente, independente se eu preso na MIB, às vezes tem essa confusão de imagens, né? Eu faço e faço com orgulho, sabe, Lideia? Um chamado da rede para mim não é chamado, é uma ordem, e seu, com certeza, um pedido é sempre eu analiso com carinho. Então, de novo, eu vou entrar num tema que é um tema conflitante para todos nós, que é a pneumonia adquirida no hospital, do ponto de vista técnico, eu tenho um conflito de interesses aí, eu faço parte da consultoria da Anvisa na Covid, nós fizemos parte, o Eduardo Cego, da Unifesp, em diagnóstico de pacientes que apresentavam PAV na Covid, a gente elaborou documentos, faço parte do técnico também do FINEP, do governo, e além de ser palestrante da Pfizer MSD. Bom, então, o nosso assunto da nossa aula são mudanças de critérios em pneumonias hospitalares, e nós sabemos que hoje a terminologia mudou um pouquinho, nós temos o guia americano, o GSA, eu estava em conversa com o André Calil há pouco, brincando sobre o Congresso Infecto, que nós fizemos uma dupla, e a gente faz algumas duplas, eu brinco que é a dupla sertaneja, e algumas orientações mudaram. Então, para que nós tenhamos um entendimento, pneumonia adquirida no hospital é a pneumonia que ocorre em 48 horas ou mais após a admissão hospitalar e não estava presente, lógico, no momento da admissão. A pneumonia adquirida no hospital que requer ventilação uma pneumonia que requer ventilação devido à piora desse quadro clínico desse paciente, o paciente é ventilado. E a pneumonia associada a dispositivos ventilatórios, que é a nossa PAV, ela ocorre com mais de 48 horas no paciente recebendo a ventilação mecânica. Esses dados de PAV demonstram a nossa preocupação, acredito que todos nós, em pacientes graves e pacientes, a taxa de mortalidade são bastante elevadas, e a gente viu isso muito na COVID, que pacientes desenvolviam PAV, talvez um hipertratamento, um supertratamento nosso, no receio de pacientes com pneumonia e desfechos que eram negativos nas terapias intensivas. Lembrando sempre da traqueobronquite, a traqueobronquite diferente da PAV, ela também é um paciente ventilado e que não apresenta imagem nova de infiltrado pulmonar, e ele apresenta toda a traqueobronquite, nós podemos confundi-la com PAV, mas para nós lembrarmos, não temos um infiltrado pulmonar novo. Quando a gente fala da etiologia de pacientes que apresentam infecções relacionadas a dispositivos invasivos, são vários fatores que vão desde o hospedeiro, utilização de antimicrobianos prévios, utilização de dispositivos invasivos, e a gente, nas nossas terapias intensivas, é um frequente para todos nós, e medicamentos que alterem o pH gástrico. E a gente tem colonização do trato aéreo, a disseminação desses micro-organismos pela via respiratória, a conformação e aspiração, microaspiração, levando a status de broncopneumonias focais, multifocais, abscessos e, finalmente, a pneumonia. E a bacteriemia é secundária, sendo resposta inflamatória sistêmica, que ela permeou muitos vaginais do cervéu, sepsis, e agora também está presente na nossa vida, e a disfunção orgânica não pulmonar. Esses são os mecanismos relacionados à PAV, e quando nós vemos é justamente tudo que nós temos. É por isso que dispositivos ventilatórios, a gente tem um trial aqui no Santa Luzia interessante, a utilização de aspiração subglótica na redução do que a gente chama PAV zero. A gente chegar a indicadores zero são bastante complexos, mas a gente pode chegar muito próximo dos indicadores zero se a gente utilizar com certeza os nossos bandos protetivos. Então, a colonização é a traqueobronquite, que pode virar uma pneumonia. Esses são fatores que são fatores identificados na literatura e que nós vemos
de pacientes que apresentem condições orgânicas prévias e que nos tragam a presença de patógenos. Patógenos são micro-organismos, germes que são resistentes, por isso que eles se chamam patogênicos. Então, fatores que não são modificáveis, que nós não conseguimos intervir, são esses fatores listados na primeira coluna. Fatores modificáveis são fatores que a gente consegue, de alguma maneira, mensurar e colocar esses pacientes numa intervenção nossa e que modifiquem os critérios de infecção. Então, a utilização de nutrição enteral, uso de antiácidos, manter pacientes em hiperoxemia. Nós vimos que na PAV critérios de hipoxemia controlada permitiam desfechos de pacientes organicamente com disfunção que não precisavam ser submetidos à ventilação mecânica invasiva. A utilização de dispositivos supraglóticos, apesar de ser controverso na literatura, é um dispositivo a mais para que nós consigamos, de alguma maneira, evitar infecção por dispositivos ventilatórios. Posições dos pacientes na posição que nós chamamos de semi-recumbente, entre 30 e 45 graus, a posição supina. Os controles que devem ser realizados nos cuffs dos nossos dispositivos respiratórios invasivos e evitar o máximo possível de benzodiazepinas opioides antes da nossa intubação, para que nós tenhamos uma migração e um desmame precoce no nosso paciente ventilado. Isso talvez tenha sido bastante importante na COVID e nós reduzirmos o nosso tempo de ventilação mecânica e todas as complicações. Fatores associados a patógenos multiresistentes na terapia intensiva, nós os conhecemos e um que chama bastante atenção é o uso de corticoterapia nesses pacientes de coronavírus, a imunossupressão, principalmente da fase que a gente chama de fase monofásica, até o 7º dia, que esses pacientes apresentam um potencial de desenvolvimento de patógenos resistentes, entre eles gram-positivos, gram-negativos e também fungos. Esse status é um status, uma publicação da ICM que mostra por continentes. O nosso continente, a incidência muito grande de patógenos, ele se foca em Klebsiella pseudomonas, no tão famigerado Acinetobacter com terapêutica limitada e Staphylococcus multidroga resistente, além da Escherichia coli. E isso é presente no continente americano. Eu lembro de várias apresentações de pneumonia em vários episódios anteriores que eu tive e que nós não identificávamos a presença lá nos Estados Unidos de patógenos gram-negativos resistentes. A flora era voltada a cocos. Esse é um estudo do manejo de pneumonia associada à ventilação mecânica que mostra um desfecho brasileiro, tá? E a presença desses patógenos aqui na nossa flora. E nós identificamos, sim, a Pseudomonas aeruginosa como um micro-organismo, um patógeno na formalidade de resistência, o Acinetobacter baumannii, as enterobacterales, que nós chamamos hoje, são as enterobactérias, Klebsiellas e outros, e a presença dos cocos, ou seja, nós temos sim uma predisposição de bacilos gram-negativos na América. Aqui é um resumo de um timeline da sepse e nós tivemos uma publicação recente, só para nós lembrarmos, o Survive foi publicado quando a Declaração de Barcelona iniciou, em 2004 nós tivemos as diretrizes clínicas do Survive e tudo foi mudando, né, turma? A gente foi reduzindo cada vez mais os nossos tempos, os nossos bandos, que a gente chama em português de pacotes, e nós chegamos aqui no desfecho de 2022, que são as implementações de diretrizes da prática clínica e as mudanças conceituais do Survive Sepsis. Nós utilizamos o QSOF, o SOFA, e agora nós utilizamos o NIOS, o MIOS, e alterações de síndrome de resposta inflamatória sistêmica em pacientes que apresentam sepse e para nós é mais facilmente identificado. Havia muita controvérsia na literatura e o Survive veio mudar essa conceitualização e que nós trazíamos do Quickly Sulfa como objetivo de diagnóstico da sepse. Para que vocês tenham ideia, o Survive, agora 2021-22, ele tem em torno de 178 papers dedicados à infecção. Então, houve uma mudança muito grande desde 2004 até 2022. Esse trabalho é um trabalho do nosso colega Jorge, que participou junto com o Ranzani, e que mostra as disfunções orgânicas surgidas nos pacientes que apresentem quadros sépticos e os desfechos brasileiros quando comparados com desfechos ingleses. Ou seja, nós apresentamos mais disfunção orgânica que hospitais na Inglaterra. Essas disfunções orgânicas fazem taxas de desfecho de mortalidade em pacientes com infecção e sepse no país serem maiores que a Inglaterra. E quando a gente olha o número de disfunções orgânicas, o Brasil tem mais disfunções orgânicas que a Inglaterra.
talvez isso seja relacionado à chegada desses pacientes, à terapia empírica não apropriada e as condições, com certeza, de hospitais públicos versus privados do país, e nós sabemos que o spread mostrou isso. Pacientes com sepse, um trabalho da Flávia mostrou pacientes com sepse num hospital privado que não tenha times de sepse, ele possui pior desfecho que hospitais públicos com times de sepse treinados, ou seja, a gente tem que treinar nossas equipes. E será que nosso paciente realmente tem pneumonia associada à ventilação mecânica? Então, essa é sempre a dúvida, né? Se essa pneumonia realmente existe ou não. Todos os guias que estão retrospectivos nessa análise aqui, eles mostram sempre infiltrados novos com quadros febrios, alteração de leucócitos e piores em secreção. E o guia inglês ele já falava nessa época sobre alterações ventilatórias e a disponibilidade de oxigenoterapia suplementar nesses pacientes de forma crescente. E nós conseguimos quantificar esses pacientes com pneumonia a dispositivos. Esse é um guia, um trabalho interessante publicado na RBTI, pelo Tiago, lá do Sul, e que mostra que um paciente que apresente mais de 48 horas de ventilação mecânica, se ele tiver um período de melhora seguido numa piora da oxigenação, nós temos o que nós chamamos hoje de uma complicação associada a dispositivo ventilatório. Se houver uma evidência objetiva de infecção ou inflamação, nós temos uma complicação infecciosa, agora sim também associada a dispositivos ventilatórios. Se eu tiver uma microbiologia, aí sim eu tenho uma PAV. Esse artigo é interessante, eu sugiro que vocês leiam, do Tiago Lisboa, e ele se faz desconstruindo os critérios diagnósticos de pneumonia associada à ventilação mecânica. Como que nós estamos em relação a guias? Esse é um guia, que é um guia importante, mostrando do CDC. O Martin Loeckes é um colega, que é um colega lá da Europa, e mostrando justamente os critérios de diferenciação. Aqui, somente para lembrar que nós temos a nossa orientação para que se faça coleta de materiais, eles façam com lavado escovado protegido, lavado broncoalveolar e o aspirado endotraqueal por pontos de corte, né, 10ª, 3ª, 4ª e 5º. Lembrando que nós temos aí na rede a disponibilidade de utilização de broncoscopia, e essa é uma metodologia diagnóstica bastante interessante. E o que nós aprendemos aí no raio-x? O raio-x ele mostra áreas de hipoventilação com clearance do CO2 e um trabalho ventilatório. Isso se mostrou bastante ineficaz na presença da Covid. O que acontece? O Van der Eyck tinha um trabalho antigo, já de 92, mostrando que quando nós pegamos um raio-x e nós realizamos uma tomografia que você estabelece um diagnóstico de uma pneumonia por um critério para um especialista radiologista, esses diagnósticos eles somente estavam presentes em 35% de necrópsias. Então, isso trazia já uma dúvida da utilização de critérios radiodiagnósticos. Esse estudo também é um estudo do Tuchok, que mostra justamente os pacientes que nós utilizamos muito em ventilação prona. Olha, eu pessoalmente, em alguns anos aí de terapia intensiva, eu nunca ventilei tanto pacientes em prona, e vocês devem ter feito isso. E as alterações da pressão torácica, alterações de gravidade, e levando, com certeza, a colapsamentos alveolares e compressões nesses pacientes que nós utilizávamos no prona, e todos os seus desfechos negativos. E nós agora começamos a olhar a tomografia. A síndrome de resposta respiratória aguda grave da Covid nos mostrou a classificação até fenotípica de alterações tomográficas e como a tomografia foi importante para nós. Eu me lembro do primeiro caso de Covid chegado no nosso hospital, no Santa Luzia. Nós discutimos com a equipe de radiologia, um paciente, uma senhora idosa, que havia uma imagem negativa na região de mediastina anterior. Essa imagem negativa nós inicialmente atribuímos a uma doença de Chagas. Ela tinha uma doença de Chagas e foi com certeza o nosso primeiro caso de pneumomediastino, já datando em março de 2020, e essas imagens permearam as nossas mentes durante esses 2 anos. Ou seja, a tomografia ela foi super importante, não só para quantificar as lesões causadas pelo vírus, mas também para identificar as possíveis estratégias que nós deveríamos ter em relação a esses pacientes. Então, a tomografia foi importante. Quando a gente olha pacientes que apresentam traqueobronquite, esse estudo prospectivo observacional, que apesar de ter uma disparidade de subgrupos, mostra que pacientes, cabeça a cabeça que a gente chama, 320 por 369 pacientes ventilados e com traqueobronquite, a presença dos patógenos ela se faz de uma maneira importante, ou seja, nós temos que ter o conhecimento da nossa flora local
para poder estabelecer uma estratégia, uma terapia apropriada. Por quê? Os nossos pacientes apresentam taxas médias de permanência de tempo de ventilação mecânica, dias de permanência em terapia intensiva e também os dias de permanência hospitalar. Ou seja, se nós não tratarmos bem nossos pacientes de uma maneira adequada, empírica e uma terapêutica direcionada, nós vamos ter um paciente mais ventilado. E esse trial mostrou isso na comparativo de traqueobronquite versus pneumonia associada a dispositivos ventilatórios. A taxa de permanência e liberação na terapia intensiva, ela se faz mais demorada se esses pacientes não têm uma terapêutica adequada. O escalonamento, ele permeia nossas vidas e permeou nossas vidas nesses pacientes que apresentavam infecções pelo coronavírus, utilização de antimicrobianos, que espectro nós devemos utilizar. Talvez o uso de antimicrobianos de largo espectro, ele, numa tentativa nossa de tentar melhorar taxas de infecção, esse paciente apresentava somente uma infecção viral e talvez a gente tenha utilizado muito antimicrobiano. Então, esse estudo é um estudo cruzado que mostra justamente o descalonamento de rotina em pacientes envolvidos em terapias intensivas, e o descalonamento ele é um pouco controverso, principalmente quando nós temos os patógenos existentes, porque curvas de mortalidade, de sobrevivência desses pacientes com média permanência parecem ter desfechos positivos no descalonamento. Mas será que é isso mesmo? Essa outra revisão sistemática mostra que o descalonamento ele é importante. E ele se faz de que maneira? Reduzindo o espectro do antimicrobiano, reduzindo o número de antimicrobianos na terapia que a gente chama terapia combinada e fazendo tempos curtos de duração. Por quê? Os efeitos positivos da terapia descalonada de antimicrobianos, eles são muito importantes. Novamente, a gente poderia ter utilizado menos antimicrobiano, principalmente na COVID, em pacientes que apresentavam infecção viral, não tinham infecção bacteriana, e o descalonamento precoce é importante. Nós somos de uma época que a utilização por escalonamento ela é diferente do descalonamento. Então, em pacientes críticos graves, é muito importante você ter uma terapia escalonada e um descalonamento precoce, se assim for permitido. Fatores negativos justamente o isolamento excessivo de patógenos resistentes e a sua polimicrobiota e algumas alterações que sejam não pulmonares. Esse é um trabalho que mostra do Hello, que mostra justamente o descalonamento em patógenos existentes e o que ele faz em pacientes que apresentem pneumonia. O descalonamento para bactérias multidroga resistentes apresentavam desfechos negativos. Ou seja, se eu tenho um paciente com patógeno resistente, talvez o descalonamento para esse patógeno não seja a melhor terapêutica. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente está certo? Eu vou ficar fazendo essa pergunta o tempo todo, em tudo que eu apresentar para todos. Por quê? Porque existem várias dúvidas em intervenção de pacientes ventilados e não ventilados. Quando a gente fica olhando, será que eu estou certo, será que eu estou errado, será que nós estamos certos e errados? Esse trabalho do ECM, do Luna, mostrou algo diferente para nós. Ele mostrou sobre a inefetividade de bandos preventivos do ECM. Então, o que ele fez? É uma meta-análise de vários trials randomizados, controlados, que mostravam que as nossas medidas preventivas todas, elas eram eficazes. Mas quando a gente abre esse paper, a gente começa a olhar esse paper, a gente vai vendo estudos unicêntricos, estudos, às vezes, com inclusão de baixo subgrupo de pacientes. Ou seja, os pacientes devem, sim, ser utilizados os bandos, e isso, além de ser uma boa prática, ele faz a diferença nos pacientes internados nas terapias intensivas. E o que fala, né? O guia do IDSA, do André, ele mostra, apesar de ser lá de 2006, ele mostra isso para nós, né? Pacientes que apresentam suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica e pneumonia adquirida no hospital, devemos usar a PCR mais um critério clínico ou somente o critério clínico para que nós iniciemos ou suspendamos a nossa antibióterapia? A sugestão é o critério clínico isolado, ou seja, lá em 2016 já era falado isso. Apesar do grau de recomendação não ser forte, ser fraco e o baixo nível de evidência, assim, devemos utilizar, sim, a PCR com critério clínico. Será que eu vou estar certo nessa fala, o André vai estar certo nessa fala? A gente brinca bastante
Isso aqui é uma terapia, é um estudo chamado ProRata, publicado na utilização da PCT em pacientes com taxa de sobrevivência. E a PCT, a gente fala, olha, vamos fazer uma procalcito, vamos fazer uma PCT. Esse estudo, que é o ProRata, não demonstrou benefício. A procalcitonina, como estratégia guiada, já se falava, né, em pacientes com infecções bacterianas não cirúrgicas, né, de terapias intensivas, pode reduzir a exposição de antimicrobianos e a pressão seletiva. Porém, não existe aparente benefício nos eventos adversos na utilização da procalcitonina, e parece também que já nessa época a procalcitonina não tem desfecho sobre taxas de mortalidade. Esse estudo, o estudo BioVap, é um estudo, um trial da ICM também, prospectivo, multicêntrico, é um estudo observacional, mas que mostra a acurácia de utilização de biomarcadores, a PCR, a procalcitonina e a proadenomodulina, mostrando que pacientes ventilados, utilizando esses marcadores, esses biomarcadores, em ventilação mecânica, não foi útil na predição de desfechos ventilatórios com infecção. Ou seja, o estudo VioVap mostrou para nós isso, que curvas de taxa de utilização dos vários biomarcadores em detrimento do critério clínico, o critério clínico foi superior. E quando nós associamos o critério clínico com a PCR, vocês veem que a taxa de mortalidade por dispositivos ventilatórios invasivos na infecção, o que nós chamamos de PAV, eles aumentaram muito a taxa de probabilidade de sobrevivência. Ou seja, nós devemos utilizar, sim, critérios clínicos associados à PCR. E o Survive, o que o Survive trouxe para nós agora em 2021 e 2022? O que nós fazemos com a PCT? Com a PCT, desculpem. Uma avaliação clínica, ela deve ser utilizada para iniciar antimicrobianos, o uso da procalcitonina, quando nós comparamos somente com critério clínico isolado. Novamente, a gente tem graus de recomendação e evidências baixas para uso da procalcitonina no início do antimicrobiano. Isso foi mostrado no Surviving atual. Pacientes com sepsis e choque, eles têm também, que tenham, né, uma terapêutica, um controle da fonte de infecção. A duração da terapia não é clara. Isso eu vou premiar estudos de tempo de terapia em pacientes que apresentam infecção por dispositivos ventilatórios. E o Survive, ele recomenda agora o uso da procalcitonina com uma avaliação clínica, principalmente na descontinuidade de antimicrobianos. Eu acho que todos nós fizemos isso. Então, o Survive vem mostrando que a utilização da PCT ela pode ser importante, sim, na descontinuidade de antimicrobianos, e o critério apresentado anteriormente na própria ICM, no BioVap, que não mostrava isso, quando você utiliza só avaliação clínica e PCR. Ou seja, é interessante, sim, se eu tiver a disponibilidade da procalcitonina. Nós temos um vício de uso adequado em IRAs e inadequado de ISOs da terapia antimicrobiana empírica. Os vários dispositivos, eu acho que vai ser motivo, né, que a doutora Ideia colocou para nós, as IRAs que nós temos, pneumonia, infecção de corrente sanguínea, peripartimólise, e aqui não coloquei infecção urinária, mas a terapia empírica adequada, ela é muito importante, porque ela vai reduzir a presença de micro-organismos resistentes, e quando nós reduzimos essa pressão seletiva, nós conseguimos melhorar a nossa flora e, com certeza, ter desfechos melhores em IRAs. E, novamente, os guias, eles colocam o que devemos fazer em relação à utilização do antimicrobiano direcionado e o conhecimento da flora e a disseminação, a proximidade de equipes de comissões de infecção hospitalar, mostrando para nós a resistência, a sensibilidade na terapia intensiva é muito importante. E a terapia empírica direcionada, ela pode ser diferente no meu hospital e em algum outro hospital, ou seja, eu posso ter uma presença mais de pseudomonas no meu hospital e outro hospital ter mais Klebsiella ou não, eu estar lidando mais com cocos, e isso faz a diferença na nossa intervenção de terapia empírica baseada em flora. Para que vocês tenham ideia, existe uma resistência de Escherichia coli comunitária aqui no Distrito Federal, em que chega quase a 20% em pacientes que apresentam uso de quinolona, ou seja, a utilização de quinolona, a infecção do trato urinário comunitária aqui no DF, nós podemos errar em quase 1/5 dos pacientes na terapia empírica, ou seja, eu preciso conhecer sim a nossa flora, e isso é importante para perfis de resistência e sensibilidade.
Um outro trabalho mostrando que diferentes terapias empíricas na PAV, taxa de cura clínica, taxa de sobrevida, e foi analisado eventos adversos e novas infecções pela pressão seletiva, cruzando a nossa média permanência hospitalar em terapias intensivas. Isso também é um RCT de 12 estudos envolvendo 3.571 pacientes, e não houve diferença entre monoterapia versus terapia combinada na PAV. Tá? E aqui já identificava que necessitava-se de novos estudos robustos para direcionarmos a mono versus a terapia combinada. Mas será que eu estou certo? Novamente, a pergunta para novamente. O tempo de utilização de antimicrobianos foi evoluído nesse outro trial e que mostrava justamente a utilização de antimicrobianos, taxas de mortalidade hospitalar em pacientes sépticos nas primeiras chegadas das 6 horas na sala de emergência. Apesar de ser um trial retrospectivo, envolveu 35 mil pacientes randomicamente e 21 unidades de departamentos de emergência pronto-socorro do norte da Califórnia, num período estendido de 3 anos. E a exposição a antimicrobianos no período de 6 horas na chegada dos departamentos de pronto-socorro foi identificado como um desfecho de mortalidade ajustada hospitalar. E nesse trial, o que é importante para nós? Nessa fase, a gente usava lá em 2017 a utilização da sepse grave, e quando nós cruzamos os dados desse trial americano, nós vemos que pacientes com sepse, a utilização de 1 versus 2 antimicrobianos, ele fazia diferença, principalmente em pacientes que tinham choque. E então, a primeira droga de escolha é uma cefalosporina de chegada desses pacientes. E o serviço americano sempre tem que lembrar que nós devemos customizar a terapêutica empírica direcionada em nossos hospitais. Por quê? Quanto mais tempo eu levo para utilizar um antimicrobiano no paciente com sepse, lógico, as taxas de mortalidade ajustadas elas vão crescendo. É por isso que nós temos os estudos de utilização do antimicrobiano na primeira hora. E se nós levarmos mais de 4 horas da utilização do antimicrobiano, com certeza os desfechos de mortalidade eles aumentam muito. Mas será que eu estou certo? Será que a gente deve utilizar antimicrobiano na primeira hora? O Survive mostrou isso para a gente agora em pacientes que apresentam a sepse que está instalada, uma sepse possível, vamos dizer assim. Quando nós temos choque, não existe dúvida, pessoal. Se o choque está presente, a utilização do antimicrobiano na primeira hora ele é muito importante. Ele reduz taxa de desfechos de mortalidade. Se você tem uma sepse provável, uma sepse possível, a utilização do antimicrobiano deve ser feita dentro da primeira hora. Mas primeiro eu tenho que fazer uma avaliação desse meu paciente. E os guidelines, os guias do ADSA em pacientes que apresentam pneumonia, sepse por pneumonia, eles já falavam que você poderia ter um tempo de utilização de antimicrobiano até 4 horas, o Survive coloca 3 horas, mas se o paciente ele tiver choque, nós devemos utilizar com certeza um antimicrobiano no período de 1 hora. A duração da utilização do antimicrobiano, os vários guias americanos, guias canadenses da África, Brasil e os guias ingleses, eles cruzam muito a utilização por tempo de antimicrobiano. E eu devo usar o que na minha vida, gente? Eu devo usar 7, eu devo usar 14 dias, eu devo usar 8, eu devo usar 15, ou eu devo usar 21. Então, os guias, eles são confluentes na terapia curta desses pacientes, que a gente chama de 8 dias. E o guia do ADSA fala isso, né? Pacientes que apresentam pneumonia hospitalar, recomenda-se o uso da terapia antimicrobiana em até, no máximo, 7 dias. E hoje é até 5 dias. Essa recomendação, ela é forte, apesar do nível de evidência baixa. E isso é muito espelhado em pacientes que apresentam PAV, e os estudos não são robustos para pacientes com pneumonia hospitalar, e esse guia do ADSA, ele deixa bem claro isso para nós, que devemos usar uma terapia curta. Esse trabalho é um trial randomizado muito interessante, que ele cruza o 8 versus 15, que é de conhecimento de todos nós, e esse regime de terapia curta, parece ser bastante interessante. Então, a abordagem terapêutica nos pacientes com PAV a melhor a terapia curta sobre a terapia longa, sobre a resposta clínica. E os resultados, eles são bastante similares, quando eu faço 8 versus 15. Mas será que eu estou certo pensando isso nos dias atuais? Vamos permear mais uma pergunta. Então, a terapia 8 versus 15, no guia do ADSA, recomenda-se uma short therapy, que é a utilização em 7 dias de terapia do antimicrobiano, e a evidência, a recomendação
é a recomendação forte e a qualidade de evidência, ela sobe bastante, ela fica moderada. Então, existem essas situações em que a terapia curta ela foi melhor que a terapia longa em taxas de desfechos, taxas de mortalidade hospitalar, taxa de liberação clínica, tempo de ventilação mecânica. Mas será que eu estou certo nos guias atuais? Esse trial é um trial especificamente da Pseudomonas, é um trial aberto, foi publicado agora esse mês na Critical Care, desculpe, na Intensive Care, é um RCT multicêntrico realizado na França e que justamente ele faz o julgo terapia 8 versus 15. A terapia 8 versus 15 eu conto a história depois, é super interessante, porque não 7-14. Nesse caso, a Pseudomonas aeruginosa, através de culturas quantitativas, nesse trial, os desfechos primários foram taxa de mortalidade e recorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica no período de 90 dias. Esse trial foi interrompido, para que vocês entendam, na taxa de inclusão dele por desfechos, porque houve uma menor recorrência no grupo 15 dias, apesar de o ITT dele em 186 pacientes mostrar que não existia uma diferença que fosse significativa, mas existiu. A recorrência de PAV no subgrupo terapia 15, ela foi em 25% dos pacientes, e no grupo 8 foi 35% dos pacientes. Mas quando nós olhamos esse intention to treat, nós vemos que realmente esse trabalho é um trabalho que ele está um pouquinho enviesado, e que mostra que a terapia longa, ela apresentou desfecho maior, mas na verdade, se nós abrirmos bem esse paper, nós vamos ver que realmente a terapia curta é eficaz, mas ele mostra nesse Kaplan-Meier taxas de sobrevivência por uso de ventilação mecânica, e ela vai reduzindo cada vez mais que nós usamos antimicrobianos, ou seja, essa dúvida ela vai ficar nos permeando, e parece sim a terapêutica curta era importante. O que ele mostra quando a gente abre o paper, tá? Por isso que é importante nós interpretarmos sempre a análise desses trials e não olharmos só desfechos de resultado. Ele mostra justamente que esses pacientes que apresentavam a terapia longa em pacientes e taxas eram taxas de alterações de mortalidade, de Pseudomonas em pacientes ventilados, o intention to treat era diferente, a mortalidade associada também à colonização e hospitalização com taxas de recorrência após 90 dias eram diferentes, e o intention to treat nessa população parece que era diferente. Mas quando nós abrimos os desfechos secundários, não houve diferenciação significativa nas amostras, ou seja, a dúvida nossa de 8 versus 15, ela vai nos permear, e eu vou falar já um pouquinho mais para frente. Entrando num assunto específico nosso, nós devemos ter sim a utilização, e acho que é o desafio que ele me fez, a utilização de antimicrobianos, medicamentos que consigam fazer uma penetração pulmonar adequada. E, por favor, não vamos utilizar drogas que elas são inativadas no pulmão e como terapêutica de pneumonia, que nós vamos ver que os desfechos vão ser negativos. Então, nós temos que utilizar, sim, antimicrobianos com cobertura e penetração pulmonar. E o que o Surviving falou para nós aí? Pacientes com sepsis choque, pacientes que apresentem alto risco para a presença de patógenos, principalmente bacilos resistentes, a cobertura dupla ela deve ser utilizada no tratamento empírico, e ele respondeu para nós uma pergunta que ela veio de vários anos, ou seja, se eu tenho alto risco numa BMDR, principalmente se for um bacilo lógico, a terapêutica empírica dupla versus a monoterapia, ela deve ser utilizada, apesar do grau de recomendação e a qualidade de evidência não serem elevadas. Em pacientes com sepsis choque, que apresentem o baixo risco de um patógeno resistente, um bacilo gram-negativo resistente, a utilização da monoterapia ela se faz eficaz, para que vocês entendam. Ou seja, se eu tiver um patógeno, suspeita de um patógeno resistente, a terapia dupla no bacilo é melhor que a terapia monoterapia, a terapia única. E ele recomenda não usarmos a terapia dupla, caso nós tenhamos na mão um patógeno causador e a suscetibilidade, elas são conhecidas, porque nós temos o que nós chamamos da terapia direcionada. Olha, nós vamos permear isso, tá? Que são nossas perguntas, que grau de recomendação e qualidade de evidência não são elevados. Nós vamos permear isso. E quando a gente utiliza também nessa publicação do Jantin City, falando sobre a racionalização, que é o uso de antimicrobianos nas terapias intensivas. Então, esse quadrinho é bastante explicativo de passos
de vários subgrupos de antimicrobianos. Primeiro, nós temos que identificar a farmacocinética desses antimicrobianos e o que nós devemos utilizá-los nesses antimicrobianos. Uma pergunta que é sempre feita é em que tempo que nós fazemos a loading dose, a primeira dose. Particularmente, alguns trials mostram que a utilização do antimicrobiano em dose maior, por 48 horas, ela é eficaz, tá? Nessa dose diária. E a loading dose, ela deva ser utilizada, antimicrobianos que eles utilizam doses por miligrama de quilo de peso, também é bastante interessante nesses pacientes críticos. E a utilização de drogas diárias, a utilização por tempo de difusão. A ICM, a European Society, também possui um estudo que é o BLING 3. O BLING 3, ele está para sair agora a publicação dele mostrando que é uma terapia por longo tempo de infusão, períodos maiores que 2 horas, eles parecem ser, no caso das cefalosporinas com inibidor de beta-lactamase, a piperacina e tazobactana, desfechos positivos. E a dose na disfunção renal, outra pergunta que sempre fica, olha, eu faço essa loading dose, depois eu mantenho o antimicrobiano? Sim, eu sugiro que se mantenha no período até 48 horas se o paciente estiver em choque séptico. Isso é bastante interessante e depois a gente vai fazendo as correções. Se nós tivermos a modulação dessas drogas em corrente circulatória, que nós possuímos várias delas, e que nós podemos fazer, antigamente a gente fazia só a vancocinemia, hoje a gente dosa aminoglicosídeo, dosa outras drogas, e isso é bastante interessante para que nós tenhamos a nossa TDM adequada. Primeiro, quando a gente cruza, nesse trabalho mostra justamente isso, a utilização do tempo do antimicrobiano, e dados de terapia intensiva, esse case mix em MySU, isso é importante porque eu tenho que saber a nossa fora da terapia intensiva, nós chamamos desse case mix, porque ele faz taxa de desfecho de média mortalidade, de permanência reduzido se eu faço essas intervenções, e as nossas IRAs, elas devem ser reconhecidas por nós com grande importância, porque isso vai modificar desfechos na terapia intensiva e, consequentemente, desfechos hospitalares nossos no paciente a curto e a longo prazo. Um paciente que tenha suspeita de uma IRAS, a gente tem que priorizar tratamento desse paciente, identificar se ele possui uma epidemiologia favorável de patógenos existentes, bacilos gram-negativos existentes é um problema, sim, como a emergência de cocos e fungos que nós vimos na COVID. Eu acredito que eu não tenha visto tanto aspergilos na COVID, igual nós identificamos nos pacientes que estavam mecanicamente ventilados, e isso foi um problema para nós, e a taxa de mortalidade ela é elevada se esse paciente apresentar uma bacteremia por um fungo. As taxas de mortalidade em terapêuticas de intervenção direcionadas chegam a 50%. Os dados microbiológicos têm que ser precoces, então, ou seja, eu vou fazer uma terapia empírica ampla na chegada desse paciente da terapia intensiva, sim, eu vou fazer principalmente se ele estiver em choque, mas eu tenho também que reduzir e descalonar precocemente. Normalmente nós temos resultados de culturas que chegam até um período de 72 horas, e o descalonamento deve ser utilizado desde que o paciente assim o permita e desde que esse paciente não tenha um patógeno resistente. Isso faz taxa de desfechos clínicos melhores. A interrupção precoce, ela é sempre sugerida. A utilização, como coloquei, do Surviving Sepsis Campaign, apesar dos vários trials da procalcitonina não estarem bem amarrados, vamos dizer assim, na literatura, o Surviving Sepsis orienta que façamos. E então, nós vencemos ou não a pneumonia hospitalar? Essa é a pergunta, né? Para que tenhamos uma resposta. Quando a gente utiliza nos patógenos que são carbapenema resistentes, eu falo que nós utilizamos uma sopa de letrinhas, tá? Porque a sugestão, desculpem, da terapêutica por patógenos, né? Os enterobacterales hoje, as enterobactérias resistentes à carbapenemase e a sopa de letrinhas. Se eu tenho uma penetração pulmonar, eu faço uma associação polimixina mais um carbapenema, eu posso fazer nos pacientes graves e críticos do carbapenema mais um aminoglicosídeo, eu posso utilizar o carbapenema mais tizaciclina mais, eu acrescentaria um aminoglicosídeo, ou fazer a polimixina e tizaciclina, ou seja, aquilo que eu falo, se a gente está de frente a um patógeno resistente, iria eficaz a terapia combinada. Esse trial mostra nessas enterobactérias produtoras de carbapenemase taxas de desfechos de mortalidade, e os desfechos clínicos dos pacientes que apresentem nessa meta-análise,
mostra uma terapia dupla com mortalidade bastante elevada nos pacientes internados e críticos. Nós chegamos até taxas de 70% de mortalidade. E vocês lembram dos estudos da tigecyclina, as taxas de mortalidade associada à monoterapia pela tigecyclina, elas são bastante elevadas, e isso interrompeu o braço da tigecyclina no estudo em patógenos resistentes pulmonares, e nós utilizamos sim associação a outros agentes antimicrobianos. Por quê? Não devemos usar a polimixina em monoterapia e tigecyclina. Por quê? O risco de surgimento de resistência é muito elevado e as taxas nossas de falhas terapêuticas também são bem elevadas. Então, nesses patógenos resistentes, a terapia dupla deve ser utilizada e a monoterapia com polimixina e tigecyclina deve ser evitada. Outro trial, comparando pacientes de terapia intensiva em hospitais universitários, mostrou em um período de 5 anos que pacientes que desenvolveram choque nesse subgrupo, 220 pacientes, devido a patógenos resistentes. Aqui a gente analisa a Klebsiella resistente e o Acinetobacter resistente, que é um problema por não possuirmos antimicrobianos bastante eficazes no uso do Acinetobacter resistente. A taxa de mortalidade foi significativa e muito elevada nos pacientes que apresentavam patógenos resistentes, que apresentavam Acinetobacter resistentes. E o que nós tivemos? Quando a gente olha esse paper lá de 2018, a gente entende o porquê que nós tivemos muitos pacientes com patógenos resistentes nas terapias intensivas, porque a gente usou muito corticoide, a gente utiliza e nós ainda utilizamos, e acabou de sair uma publicação sobre desfechos de utilização de doses elevadas de dexametasona de 20 miligramas por dia, não tem superioridade sobre a utilização da dexametasona com 4, 6 miligramas, a utilização de 20 miligramas. E as Klebsielas resistentes, elas apresentam, sim, quando presentes na corrente circulatória, aumenta muito as taxas de mortalidade. E aí vamos de novo à nossa sopa de letrinhas, e nós mostramos a terapia combinada aqui com 5 antimicrobianos, a polimixina é um regime de terapia que a gente utiliza nesses patógenos resistentes, e que eu falei, aminoglicosídeos, rifampicina, gentamicina, mas será que a gente está fazendo isso certo, pessoal? A gente tem que pensar bastante. A terapia inalatória, eu era muito defensor da terapia inalatória, eu participei de algumas reuniões com o Kollef, e ele era um defensor da utilização da terapia inalatória, que mostra desfechos positivos na terapia com colistina, polimixina. O que eu entendo racional, nós devemos ter um dispositivo adequado, o tempo de dispersão pulmonar tem que ser adequado, a penetração tecidual pulmonar adequada, para que nós possuímos um garantidor da liberação desse antimicrobiano no pulmão. Que parece que é uma terapia adjuntiva, ou seja, não adianta fazer só terapia inalatória e não fazer terapia venosa. Então, os estudos também da utilização do antimicrobiano na forma inalatória, eles carecem ainda dos dispersores e disponibilidade pulmonar. Eu lembro que eu era um forte defensor do uso da polimixina inalatória, e isso depois saiu publicações mostrando que a resistência de colaboradores das equipes da terapia intensiva, que quando eram submetidos e não tínhamos dispositivos de dispersão inalatória adequados, eles aumentavam muito, ou seja, os colaboradores, nós todos tínhamos infecções, vamos dizer, e resistência pelo uso do antimicrobiano. E, novamente, retornando o guia do ADSA do André, a gente vê que o Pseudomonas aeruginosa em pacientes com pneumonia hospitalar, pneumonia associada a dispositivos ventilatórios, que não estejam em choque, e, novamente, a monoterapia ela deve ser utilizada. Nos pacientes com choque com alto risco de vida, que é o que nós encontramos nas nossas terapias intensivas, a terapia combinada com 2 agentes ela é mais eficaz. Não se recomenda a monoterapia novamente, a gente vai repetir a aminoglicosídeo para pacientes que tenham pneumonia hospitalar e dispositivos ventilatórios que estejam associados a Pseudomonas aeruginosa. Aqui eu vou trazer um resumo rápido de novas drogas que estão disponíveis no mundo, novas drogas em desenvolvimento, espectro e dose. O cetobiprol é uma droga interessante na utilização de não patógenos de beta-lactamase não estendida, não APC, não carbapenemase, que são
as enterobacterales, né, Pseudomonas MRSA, desculpa, enterobacterias, né, e a Pseudomonas, que são produtores de carbamida e no próprio MRSA, o Ceratobacter parece ser interessante agora para a pneumonia hospitalar, mas ele não é interessante para pacientes ventilados. Tá? É interessante para pacientes que apresentam pneumonia comunitária e que não apresentem outro tipo de infecção. Drogas que estão no mercado, a Ceftazimab e a Bactam, ele é interessante, principalmente nos pacientes que apresentam Klebsiella resistente. O FDA liberou em pacientes que tenham pneumonia hospitalar e que tenham pneumonia associada à ventilação mecânica, e a Sociedade Europeia de Infectologia, ele coloca ainda a utilização desse tipo de agente. A Ceftolozane e Tazobactam, ela é também um agente super interessante na Pseudomonas aeruginosa multidroga resistente. E as duas sociedades, tanto americanas quanto europeias de infecção, autorizam e indicam o uso do Ceftolozane e Tazobactam. Drogas que ainda estão para surgir no mercado, o Meropenem com o Valbobactam, outro tipo de antimicrobiano interessante nas Klebsielas, nas Klebsielas produtoras de beta-lactamase de espectrandizo, nas enterobacteriosas produtoras da AMP-C, nos pacientes que não apresentem Pseudomonas aeruginosa resistente. E eles liberam, principalmente, a Sociedade Europeia não americana, para uso em pneumonia hospitalar e pacientes ventilados. O Imipenem Relabactam com a cilastatina também é uma outra droga para surgir do mercado, ainda nós não temos disponíveis no mercado brasileiro, e ele é interessante em pacientes com bacilos gram-negativos, bacilos gram-negativos existentes e pacientes portadores de pneumonia hospitalar e VAP, principalmente por liberação do IgSA. Uma droga que pessoalmente eu acompanho bastante é uma droga que é o Cefidorelcol. É uma droga desenvolvida no Japão, em Osaka, e que ele parecia ser um divisor de águas para o Acinetobacter multidroga resistente. E é uma droga que ela já está disponível no mercado americano, deve chegar ao mercado do país, e ele atua muito no Acinetobacter, algo que a gente precisa ter em terapêuticas de intervenção. Então, essa droga talvez seja uma droga para nós do futuro. E quando nós usamos esse trabalho do Russo, ele mostra, que a gente chama do spotlight aí dos novos antimicrobianos, quando eu cruzo pacientes que apresentem pneumonia associada a dispositivos ventilatórios, as duas drogas para nós disponíveis, a Ceftazimab, o Avibactam, e o Ceftolozane e o Tazobactam. E quando nós pensamos em pneumonia hospitalar, nós temos algumas drogas interessantes, tá? A Ceftazimab Bactam aparece em pacientes ventilados, e novamente o Ceftolozane e o Tazobactam, e algumas drogas que podem chegar no mercado, igual eu coloquei para todos, e essas indicações, elas são indicações novas aí, em pacientes com pneumonia hospitalar. Direcionando a terapêutica de intervenção para o Ceftolozane e Tazobactam, sempre quando a gente faz um estudo de droga de intervenção antimicrobiano, assim como algumas outras, nós temos os comparadores. Esse é um estudo de 781 pacientes que foram identificados Pseudomonas aeruginosa em hospitais americanos, e foram utilizados fenótipos de cruzamento de pipetazo não suscetível, cefepime não suscetível, cefagima, carbapenema, meropenem, e pacientes que apresentavam difícil tratamento, e o Ceftolozane e Tazobactam possui sim uma alta efetividade, segundo esse estudo, isolado em pacientes críticos em terapias intensivas americanas e resistentes, ele possui uma atividade interessante contra alguns isolados, inclusive beta-lactâmicos antipseudomonas. E esse estudo mostra isso, a eficácia do Ceftolozane comparada a outras drogas disponíveis no mercado, e realmente ele apresenta assim, algo bastante interessante na nossa terapia armada. Esse outro estudo é justamente uma comparação do Ceftolozane Bactam no cruzamento de polimixina e minicosígeno em pacientes que apresentam Pseudomonas multidroga resistente. É um estudo aí, apesar de ser um estudo curto, ele é retrospectivo, ele não é unicêntrico, ele é multicêntrico, envolveu 200 pacientes que apresentavam em terapias intensivas, e justamente a nossa grande dúvida, pacientes ventilados em sepse, em choque, e se nós devemos utilizar esse tipo de agente antimicrobiano. Quando a gente cruza esses dados da utilização do Ceftolozane e Tazobactam, ele foi superior a minicosídeo em Pseudomonas, tá, pessoal? Bastante
bastante específico em estudo de pseudomonas multidroga resistente, apesar de ser uma corte retrospectiva, e que é bastante interessante. Ele não apresentava a quantidade de insuficiência renal aguda, lesão renal aguda, no cruzamento. A gente sabe que a gente utiliza polioamino e icosídeo, e as nossas taxas de instalação de terapia de substituição renal elas são bastante elevadas em pacientes sépticos, especificamente por patógenos, né, pseudomonas multidroga resistente e a pandroga resistente. A ceftalozano e tazobactam se demonstrou bastante interessante sem a utilização sem o uso da insuficiência renal. Esse é um caso clínico um pouquinho interessante que mostra a chegada de um paciente hipertenso, que é o que nós temos bastante hoje, pacientes domiciliados que utilizam antimicrobiano de uma forma bastante prolongada, e esses pacientes, esse paciente especificamente apresentavam uma perfuração intestinal, e ele foi encaminhado para uma laparotomia e veio para nós com choque séptico pós-cirurgia. Tá? Esse paciente, então, ele permaneceu na ventilação mecânica, com suporte ventilatório prolongado, taxas de frações de tirada de oxigênio bastante elevadas, radiografia de tórax, e dava um diagnóstico de PAV. Nós temos nos nossos hospitais a facilidade, talvez, de utilizar as tomografias, e essas tomografias são interessantes para nós. A gente mostrou e tem isso na COVID. E exames que mostraram, né, a bacterioscopia com aspirado traqueal, vinha o bacilo gram-negativo. Material enviado para a cultura, ele foi importante para identificar o patógeno, e a gente, na terapia empírica dessa unidade, a microbiota era a presença de beta-lactamases, patógenos beta-lactamases com espectro expandido. E a taxa de resistência ao pseudomonas era 20%, ou seja, nesse caso clínico a gente vê que a identificação da forma é importante. Foi utilizado empiricamente, conforme o protocolo de unidade, uma cefalosporina com a droga anticoco, né, lembrando a paciente idosa que tem quadros de infecção repetitiva e apresenta a utilização do antimicrobiano no domicílio, lembrando que esses pacientes eles têm uma frequência de cocos elevados, e a gente também não deve esquecer dos cocos. Então, esse paciente veio, e a utilização de ceftalozano do tazobactam, nesse caso clínico, 3 gramas a cada 8 horas, foi interessante, e manteve-se o uso da linezolida nesse paciente, apesar do uso da ceftalozano tazobactam. Já caminhando já para o final, o desafio, né, o desafio de pneumonia hospitalar ele é muito grande, e eu procurei fazer algo sistemático para nós. No manejo de pacientes críticos, que eu chamo do driver-chave para desfecho de pacientes críticos, a gente tem que pensar em 4 pilares: hospedeiro, agente infeccioso, o que eu chamei de sociedade, ou seja, os pacientes que estejam na comunidade, e a utilização de drogas. Então, o cruzamento do hospedeiro é muito importante. O que é importante para nós? Gravidade de doença, idade, comorbidade. Hoje nós temos idosos frágeis cada vez mais internando em nossas unidades, e a gente tem que ter a ideia do idoso frágil. Eu tive um há pouco, liberei agora da unidade. Esses pacientes, eles têm utilização e cuidados domiciliares e utilização de antimicrobiano de uma maneira bastante aguda. Se esse paciente tem ou não bacteremia, vai ser assunto de uma próxima revisão, com a doutora Erideia e o grupo da rede. E lesão renal aguda, se utiliza vasopressor anal em massa corporal. O que é isso para nós? A mensagem é essa: pacientes com disfunção renal e pacientes com uso de vasopressores, ou seja, paciente em choque, nós temos que olhar sempre no nosso hospedeiro. Quanto a agente infeccioso, infecções elas podem ser polimicrobiotas, né? Necessariamente não tem que ser somente um patógeno, às vezes a gente não identifica um patógeno, e nós temos que identificar a virulência, classe de resistência, concentrações inibitoras mínimas bacterianas. Isso, equipes da CCH nos prestam um grande apoio, e a utilização de drogas específicas com cruzamento, vancomicina nesse caso, e carbapenemas. Eu coloquei como sociedade porque você tem hoje a terapêutica domiciliar de vários pacientes. O paciente, eventualmente, esse paciente que eu liberei hoje da unidade, ele não está em home care, ele tem um cuidador. Aí faz uso, gente, de antimicrobiano e medicamentos com assistência intermitente de profissionais dentro da residência, ou seja, a gente tem que tentar identificar resistências comunitárias. A pressão seletiva nesses pacientes é muito grande. Muitos deles, como eu para vocês, utilizam quinolona numa quantidade muito grande fora do ambiente hospitalar, e a taxa de chegada por patógenos existentes, principalmente bacilos, é muito elevada, e isso traz um custo. Quanto que esse paciente custa para nós? Taxas de desfechos com permanência dentro do hospital. Isso é importante. Eu falei bastante aí sobre drogas, mono versus terapia combinada, e lembrando sempre que as drogas têm que ter uma penetração pulmonar adequada, e sempre identificando seleção de resistência. E algo que fica na mente de nós intensivistas são as lesões renais, a nefrotoxicidade,
principalmente causados por estados de choque nesses pacientes que apresentam drogas também nefrotóxicas. Quando nós visamos aqui, esse aqui é uma identificação de nanomateriais, principalmente específico, o Staphylococcus resistente à meticilina, o nosso oxa resistente. Nós temos vários cruzamentos dele, que vão desde presença de enzimas Staphylococcus, que é o phantovalentine, um gene presente no Staphylococcus, que faz a que nós chamamos de necrose tecidual à distância, nós devemos cruzar. A detecção hoje de através de dispositivos e através de testes genéticos rápidos, eu acredito que ele seja bastante o futuro, através de identificação de PCR bacterianas e a utilização de bioluminescência nesses pacientes, é o que a gente chama do PNA-FISH, e vai ser importante na identificação precoce, e ele vai fazer parte das nossas vidas, tenho certeza. Eu acho que eu venho falando isso há muito tempo, e isso já está chegando para nós, e a gente tem a identificação precoce em sala de emergência e terapias direcionadas. Bom, qual foi o meu grande desafio a pedido da ideia? Para que a gente conseguisse, de alguma maneira, identificar a pneumonia hospitalar, essa publicação da Critical Care, que mostra um update de pneumonias. Então, eu tentei fazer um esquema para que vocês entendam. Primeiro, então, identificamos nosso paciente com pneumonia hospitalar, dividir em 3 subgrupos: paciente de última utilização precoce, início precoce, desculpe, sem o antimicrobiano, pacientes ventilados com pneumonia, que tem essa pneumonia em ventilação mecânica ou tem uma falha no uso do antimicrobiano, e os nossos pacientes que já têm um PAV. Quando a gente identifica PAV, eu estratifiquei por 3 subgrupos patogênicos, a Pseudomonas aeruginosa, desde que ele tenha um fator de risco, uma colonização prévia, ou uma incidência de patógeno resistente mais de 5% da nossa população, com teste de PCR positivo, eu abro um braço e a ceftriaxone-tazobactam, ele é bastante interessante, eu posso até associá-lo a um miniglucoside, um quinolona. Na Klebsiella resistente, na nossa KPC, no paciente com PAV, se eu apresento fatores de risco, e eu tenho uma colonização também com incidência elevada de patógenos, principalmente bacilos resistentes, a ceftazine e a bactam também, associação com amino e com a quinolona, parecem ser interessantes. No paciente com PAV, que eu tenho a colonização incidência de patógenos, NDR desconhecidos, eu tenho uma PCR negativa, a utilização do pipetazo, que ela está presente no nosso protocolo de sepse de rede, ele é interessante, ou então não, eu preciso subir o espectro, dado já um antecedente epidemiológico, utilização de um carbapenema, ou uma cefalosporina também com aminoglicosídeo ou quinolona. E quando eu abro esse subgrupo, um paciente ventilado com pneumonia, eu desço um braço aqui no ceftalozano-tazobactam em associação com aminoglicosídeo e quinolona. E o paciente que tem um início precoce de uma pneumonia hospitalar sem antimicrobiano prévio, uma cefalosporina de utilização e terceira geração parece ser suficiente nesse subgrupo de pacientes. E sempre lembrando que a gente, igual aquele caso clínico que eu coloquei, deve pensar sempre em cocos. Cocos é uma realidade, e a presença do MRCA, eu acho que eu estou ficando velho, porque a gente não falava em MRCA, todo mundo, nossa, não tem MRCA na minha unidade. Sim, existe, e hoje a gente vem encontrando, dependendo de subgrupos, em pacientes domiciliados. Aí eu abro um braço novamente, se esse meu paciente ele apresenta um Staphylococcus aureus, se ele é meticilino resistente ou não, se ele não, lógico, a oxacilina é uma excelente droga, e a cefazolina, e devemos utilizá-la. Mesmo que a gente utilize uma terapia empírica com uma droga anticoco ampla, o paciente apresentou um Staphylococcus S, é a oxa que eu vou utilizar o cefazolina. Se ele for resistente, a linezolida ou a vancomicina, ela também se faz interessante, sempre lembrando, fazemos a vancocinemia em torno da 4ª, 5ª dose na relação vale-pico. Se eu apresento uma Pseudomonas aeruginosa, se esse paciente apresenta a Pseudomonas aeruginosa e essa Pseudomonas ela é resistente, ou apresenta uma bacteriemia presente, a Pseudomonas, a ceftalozano e tazobactam é uma droga interessante de escolher nesse subgrupo de pacientes graves. Pacientes que apresentam patógeno resistente, Klebsiella e as oxas por 48, a ceftazine e a bactam também parece uma droga interessante, sempre Klebsiella no subgrupo, ceftazine e a bactam e a Pseudomonas no ceftalozano e tazobactam. E os patógenos que nós encontramos muito na COVID, patógenos produtores de beta-lactamase, metalobeta-lactamase, a utilização do ceftalozano bactam, nós usamos bastante em associação com a Astreonan,
nesse subgrupo de pacientes que apresentavam esses patógenos resistentes, cujas taxas de mortalidade na literatura são bastante elevadas. E aqui, nesse braço, eu coloquei polioceftoricol em associação, mas a gente não tem o ceftorocol disponível. E o Acinetobacter, igual eu coloquei, o ceftorocol, ela me parece ser uma intervenção de terapia bastante interessante com o Acinetobacter. E lembrando, né, apesar de estar aqui a monoterapia, a gente viu subgrupos de monoterapia associado à polimixina com taxas de mortalidade elevada, e eu sugiro a intervenção com a associação de antimicrobianos. Quando nós não temos etiologia e não possuímos bacteremia, o que eu penso? Eu utilizei as drogas da terceira linha, eu vou fazer um escalonamento sequencial nesses pacientes, e o que nós temos? Esses pacientes na terapia empírica e esses pacientes na terapia direcionada. Eu acho que esse foi aí o grande desafio de tentar fazer um resumo de pacientes que apresentem pneumonia hospitalar. Bom, então as dúvidas vão nos premiando, e qual o método standard para fazer diagnóstico? Ainda existe bastante dúvida. Eu não consigo fazer lavado broncoalveolar com aspirado traqueal. Aspirado traqueal ele é a metodologia mais utilizada nas terapias intensivas do país. E a gente deve utilizar, sim, identificação de patógenos e utilização do laboratório de microbiologia. As práticas nossas baseadas no que chamam do Stewardship Programs, cada vez são mais importantes, aqueles esquemas e as discussões dos pacientes críticos e graves, é o que nós devemos fazer, e o benefício desse subgrupo de pacientes nesses programas, né, que são programas de desenvolvimento internos às nossas unidades. O problema que eu coloquei como problema eterno é de silenciar a infecção de inflamação. A Covid mostrou isso muito para nós, pessoal. A gente tratou demais pacientes com infecção viral, que na verdade eram infecções virais, não eram bacterianas, e a gente se perdeu no tempo. Nós fizemos uma pressão seletiva enorme nesses pacientes, e nós apresentamos subgrupos de pacientes com infecções resistentes, pacientes que apresentavam infecções por fungos, algo que nós não tínhamos na terapia intensiva. E a terapia que a gente chama da preemptiva, a procalcitonina, se mostrou no Survive interessante. Apesar do custo, né, a gente sabe que a procalcitonina não é um biomarcador barato, mas ela dá para utilizar, sim, nas terapias intensivas, né? Um dia eu brinquei e falei, vamos fazer um sequenciamento de procalcitoninas, a gente não muda nada e fazer procalcitonina todos os dias, e nem deve ser feito. Tá? E a terapia genômica de identificação vai ser o futuro. Tá? Nós vamos identificar, sim, pacientes genomicamente de chegada, e nós vamos poder diferenciar, com certeza, a nossa terapia direcionada. Bom, já vamos caminhando aí para o fim. Esse é o exemplo de um paciente cronicamente com Covid. Esse paciente permaneceu para nós durante um longo período, se tornou um amigo querido, para vocês terem uma ideia. Esse paciente, nós tivemos que tratá-lo num quadro de uma infecção viral grave por coronavírus. Depois ele desenvolveu, com certeza, uma pneumonia associada a dispositivo ventilatório, e vocês veem a utilização de vários dispositivos na terapia intensiva, a utilização de óxido nítrico. Esse paciente talvez tenha sido o paciente ventilado com mais trabalho que eu tive na minha vida. Nós tínhamos taxas de PCO2 desse paciente em 120, para vocês terem ideia. E nós chegamos na extração do CO2, a gente não tinha ainda dispositivos, né, de diálise para a extração do CO2. Nós indicamos terapêutica hemodialítica esse paciente porque eu colocava um pouco mais de líquido, ele inundava o pulmão, tirava líquido, ele piorava a função renal. Esse é um sujeito que hoje é meu super amigo, hoje ele caminha e caminhou nas nossas vidas, e esse é o exemplo da avaliação multimodal do paciente crítico grave e pacientes submetidos a dispositivos ventilatórios, que eram pacientes que premiaram as nossas vidas por esses 2 anos. Então, aí, finalizando minha apresentação, eu vou pedir gentilmente para a equipe do IDOAR, doutor Ebidé, que eu coloque para vocês o nosso congresso de terapia intensiva e medicina intensiva, que vai ocorrer aqui em Brasília, no Distrito Federal, cujo tema é muito impactante para nós da rede, é o cuidado intensivo centrado no paciente e na família. É o nosso congresso que nós chamamos de Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. Nós estamos já com um ramp-up de inscrições bastante elevado, e esse tema é o nosso tema, é o cuidado intensivo centrado no paciente e na família. Esse congresso vai ocorrer aqui em Brasília, no Distrito Federal, no período de 10 a 12 de novembro desse ano agora corrente. E eu convido a todos que participem, a nossa retomada presencial aos eventos AMIB, que é o nosso Congresso Brasileiro. Então, finalizando a apresentação, mais uma vez, eu quero agradecer, e nós estamos aí
disponíveis. A doutora Edera colocou, é um evento nosso e um bate-papo é legal e trazer as experiências de todos os hospitais nossos para dentro desse tema que, para mim, é um tema bastante instigante. Obrigado. Obrigada, Marcelo, parabéns. Acho que você abordou aí todas as polêmicas que a gente tem no assunto, finalizou de uma maneira bem resumida, bem prática, trazendo aí esse esquema que você propôs aí para o tipo do paciente que a gente. Obrigada pelo convite do Congresso, com certeza vou estar aí, e principalmente por você estar divulgando um tema que a gente tanto acredita, que é um cuidado centrado no paciente. Parabéns para a MIB ativa. A gente já tem aqui algumas perguntas. O Adriano provoca você perguntando, Adriano Nascimento, a vacinação de idosos com a vacina pneumocócica poderia melhorar o padrão dos pacientes? Não vejo uma mobilização dos hospitais para esse tipo de conduta frente às internações. E você mesmo citou, a gente está trabalhando aí bastante pacientes idosos, principalmente os idosos frágeis. O que você comenta aí para o Adriano? Super importante a sua pergunta. Essa estratégia é uma estratégia que ela deve ser fomentada e estimulada, a vacinação. A gente viu isso na Covid agora. O que mudou lá de 2020 para cá? Gente, mudou a vacina. Não tem mais nada diferente. Olha, de coração. Eu fiquei obcecado estudando guias. Ele deve saber disso. A gente tinha um grupo, né, nosso da rede aí, né, e a gente passava noites e noites debruçados sobre Covid. E, olha, com certeza a vacinação ela muda desfechos. Então, sim, se você falar para mim que devo utilizar, sim, a estratégia de vacinação é uma das estratégias para evitar, com certeza, a pneumonia hospitalar, evitar com que esses idosos frágeis, principalmente nesses períodos que são períodos de mais frio, períodos que têm uma aglomeração maior, tenham os desfechos negativos de pneumonias hospitalares. A gente devia estar trabalhando isso em centros médicos, né? Fazer um trabalho pesado lá com relação à vacinação para esses pacientes. Muito bem lembrado, Adriano. E o Adriano também faz uma outra colocação, que é a terapia curta vai ao encontro da racionalização do uso de antibióticos e do valor baseado, né, na saúde, aí, o estudo de valor em saúde. Na opinião, qual o papel da SCH na implantação dessa conduta frente aos médicos assistentes? E eu completo a pergunta do Adriano, porque durante a sua fala eu ficava pensando aqui da importância dessa parceria SCH e o intensivista, né? Porque se eu não conheço a flora, se eu não conheço o perfil do meu paciente, se eu não tenho uma boa parceria, o infecto vai falar que é para ir para cá, o intensivista vai para lá e o paciente que está no meio da história não vai para canto nenhum, porque não vai estar sendo bem resolvido. Então, acho interessante a pergunta do Adriano, proposta aí de encurtar a terapia, mas como é que fica isso frente aí aos nossos assistentes? O que você pode comentar disso? Não, perfeita pergunta novamente, Adriano. Assim, eu tenho uma frase minha que é empoderamento, sabe, Adriano? E a nossa SCH está empoderada para chegar numa terapia intensiva e alterar um esquema e discutindo com o intensivista. Isso, olha, de coração eu estimulo bastante. Tá? Isso é importante. Olha, eu não me vejo hoje sem um grupo de infecção hospitalar trabalhando junto conosco. Eu não me vejo, pessoalmente, eu não tenho essa visão. Ao contrário, eu acho que vários infectologistas, eles brincam, né, que eu sou intensivista, que tem mais amigo infectologista que os infectologistas, para você ter ideia. Porque por isso mesmo, empoderamento das equipes multiprofissionais, a gente tem que disseminar isso. Olha, quando você chega no seu leito, que você passa a tua visita multiprofissional e que um técnico de enfermagem fala algo para você em relação àquele paciente, olhe para aquilo. Ele está na assistência direta a esse paciente. E a CCH, olha, Adriano, eu não me vejo trabalhando sem a CCH. Eu já visitei hospitais e terapias intensivas que eles têm visitação de CCH 2 dias na semana. Eu achei aquilo inimaginável, não sei. Nosso modelo na LIDE, nosso da rede é diferente. Olha, nós temos que sempre olhar, tá? Quando a gente está aqui, o sarrafo às vezes está mais lá embaixo. Eu faço visitação em algumas terapias, eu fiz. Olha, nós tivemos um congresso Brasil-Portugal, que foi em Belém, com essas terapias intensivas menores, de equipes super envolvidas no resultado, num time, e hospitais com baixíssima e pouca estrutura, tá? Mas, olha, sempre infectologista junto. Isso aí, olha, de coração, eu nem me vejo sem infectologista no mundo de hoje, tá? Entendo sempre assim, como equipe multiprofissional, não me vejo trabalhando sem equipes multiprofissionais. De maneira nenhuma, olha, essa é uma marca nossa, né, NLIDE, e é uma marca da Carmen Barbas sobre equipes multiprofissionais, tá? E o cuidado centrado no paciente e família, tá? Esse tema, eu fiz questão de escolher para esse congresso, por quê?
porque ele é um tema baseado num trabalho de um psicólogo, tá? Não é de médico não, gente, tá bom? Por quê? Olhar, né, para nossas famílias, olhar para os nossos pacientes. Como é que nós mudamos isso na Covid, né? Olha que coisa horrível, a gente colocava as pessoas na frente do celular e fazia videochamadas. Eu chegou uma certa hora que eu liberei todo mundo para a unidade, eu virava para as famílias e falava, olha, vocês têm noção do risco que vocês estão correndo? Vocês podem morrer pela doença. E vários familiares falavam, Marcelo, eu prefiro morrer pela doença do que meu pai morrer sem eu estar com ele. É isso. A gente tem que pensar, né, se colocar no lugar do paciente. Então, acho que você trouxe aí, era um aspecto que eu ia abordar também, a importância da equipe multi. Isso é padrão Redditor, né? Para nós não dá para falar de uma terapia intensiva sem uma parceria com o infectologista. Eu brinco que qualidade é braço direito do diretor e CCIH é braço esquerdo, eu acredito nisso mesmo. Eu acho que quem faz mudança de qualidade assistencial dentro de uma unidade é a infectologia e é a qualidade, né, propriamente dito. Claro que, quando eu falo CCH, estou falando muito mais amplo que só trabalhar como infectologista, trabalhar em todos os cuidados e as interfaces que a CCH tem. Ana Verena estava te parabenizando aqui pela palestra. A Ana é uma médica infectologista, super parceira nossa no momento de pandemia aí, e é diretora do Hospital São Rafael, e faz toda a diferença por entender isso, né? Milton também está te parabenizando aqui pela apresentação, e você lembrou muito bem a equipe multi, né? Isso ficou muito na pandemia. A importância da fisioterapia, eu tenho vergonha que quando fui neonatologista e quiseram colocar os fisioterapeutas dentro da eu não acredito que essa turma vai aspirar o meu bebê de 1 quilo, eles vão matar os meus bebês. Eu falei essas bobagens na vida já, né? E muito pouco tempo depois eu falava, cadê o fisioterapeuta? Eu não consigo aspirar esse menino sem o fisioterapeuta me ajudar. Né? Só para eu contar a história, né? Eu sou meio igual o Forrest Gump, sabe? Então, na época que eu trabalhava em São Paulo, para vocês terem ideia, nas terapias intensivas, a gente só tinha médico e enfermeiro. O que a gente passava de dificuldade juntos. Tá? E hoje, quando eu olho que você tem vários profissionais para você compartilhar uma opinião e uma decisão, que diferença que faz isso, gente? Eu sou numa época lá para trás, né? Eu estava falando isso aí, eu estava falando isso hoje, né? A gente estava lá no hospital, lá no Santa Helena, falando com a Céfala, uma grande amiga. Marcelo, vamos falar que isso aí aconteceu 5 anos atrás. A gente vai falar que isso é 20, 30 anos para trás. Por isso, gente, não tinha o que nós temos hoje. É tão diferente, né? Você poder chegar no fisioterapeuta, olha, o que você acha dessa relação? O que você acha do drive pressure, acoplamento ventilatório? Aí todo mundo sai discutindo, olha, fiz isso, fiz aquilo, daqui a pouo entra a intervenção da enfermagem, olha, esse é o... Assim, olha, isso gera resultado, gente, de coração. É muito... Para a gente que viveu, né, num tempo que não existia isso e vive o tempo que existe hoje, olha, é muito diferente. O Milton citou aqui, o Milton Lapchick, que realmente essa é uma diferencial, olhar CCIH na discussão de casos graves da UTI, a rede entende isso como diferencial, a Ana Buter também dá parabéns aí pelo nível da discussão, e o doutor Eulio Faustino, diretor do Hospital Memorial lá em Pernambuco, fala, Marcelo, parabéns pela exposição, sem dúvida vai nos contagiar, e agradece aí por nós estarmos ajudando eles nesse caminho da qualidade, muito importante o fortalecimento da equipe multi, a gente acredita nisso, né? Acho que isso que é a diferença. O Rodrigo Cruz te pergunta, Marcelo, por que associar quinolona e não polimixina B na PAV com fatores de risco para multi-R? Na verdade, assim, o que nós não devemos fazer é a monoterapia. Tá? Isso fica bem marcado. Tá? A pergunta importante, eu pessoalmente eu gosto de associar a polimixina com a aminoglicosídeo. Tá? Se eu for numa terapia direcionada, a penetração pulmonar ela é diferente, né, dessas drogas. Lembra sempre, né, a polimixina é um saponáceo, e é uma droga que a gente já usou em megadoses, usou em baixas doses, a gente já fez de tudo com a polimixina. Tá? Eu pessoalmente não acredito que a polimixina seja uma droga que, com a chegada desses novos antimicrobianos, ela vai persistir. Tá? Eu acho que essa aqui é o nosso racional. Usamos hoje, mas todos nós sabemos, né, a baixa penetração dela, para que vocês tenham ideia, quando você tem uma neuro-KPC, em que você não faz uma ventriculostomia, que você não faz a polimixina intratecal, a taxa de penetração da polimixina dentro do espaço licórico íntegro, ela é 30% menor do que na corrente exploratória. Ou seja, quando eu utilizar uma neuro-KPC, que nós chamamos, eu já tive casos assim, nós temos que usar 30% a mais da dose habitual da polimixina. Tá? Então, a polimixina realmente, usar em monoterapia não é adequado, você está certo, a utilização em associação com aminoglicosídeo, ela é mais eficaz, concordo.
E aí o Vinícius pergunta, se tiver a cultura na mão, a monoterapia com polimixina pode ser feita, apesar daqueles trabalhos que mostram que tem uma taxa maior? Não, eu não sugiro. Eu sugiro que, mesmo que você com patógeno na mão, é no paciente crítico, hein, gente, tá? Nós estamos no paciente crítico, tá? Você não utilize a monoterapia com a molimixina. Faça uma associação. É importante. É isso. O Adriano te agradece aí as respostas que você deu. A Mônica Pita fala, uma interação multidisciplinar é a chave do sucesso de um tratamento intensivo. Vamos bater bastante nisso, vamos repetir, porque é assim que a gente pensa e é assim que faz a diferença na Rede Dó. E ela te parabeniza por divulgar e propagar essa importância, Marcelo. E eu acho que para nós termos um presidente da AMIB pensando dessa maneira, pensando qualidade, pensando segurança, pensando cuidado centrado, faz toda a diferença. É só assim, viu? Só, desculpa não te interrompendo, quando vocês olham o símbolo, pessoal, aquilo foi tudo meio pensado. Tá? Quando vocês veem aquelas duas pessoas sentadas no banquinho, aquele é o Juscelino Kubitschek e a dona Sara Kubitschek. Aí, quando nós estamos pensando nessa imagem, é a família. Então, quando você olha o monumento do Juscelino Kubitschek atrás, você tem o memorial e que você tem aquele C que o Juscelino está ali, olhando para o centro de Brasília. Por isso que é centrado. Então, a gente remontou essas duas monumentos, entre aspas, né, que são... O Juscelino é uma figura muito importante para nós, do país, e eu acho que até às vezes um pouco valorizado, sabe, gente? Então, a ideia foi essa. Tá? Por quê? Porque você olha para o centro do país, centrado, e você tem a família que representa ele, a dona Sara, no cuidado centrado no paciente da família. Foi isso que a gente pensou quando nós pensamos nesse tema no Congresso, e remonta, né, tudo o que nós fazemos nas nossas unidades. Vamos estar aí, vou olhar a programação com carinho, vou me organizar para ir aí. Joel te fala representando o Biocorre, ele agradece, excelente aula, doutor Marcelo. E a doutora Ana Verena pede que você fale um pouquinho do tempo da terapia antimicrobiana. Acho que a gente tem oportunidade aí. Morinha, um beijo super grande. Assim, importante sim. O tempo do antimicrobiano, ele deve ser feito curto, pessoal. Quando se perguntou, né, para o Shastra, aquela ideia de 8 versus 15, e que se pergunta por que 8, por que 15? É porque eu quis fazer, não foi 7, 14. É engraçado isso, né? Então ficou essa coisa do 8 versus 15. Por que não 7, 14? Tá? É assim, a terapia curta, ela é melhor desfecho, é fato. O único resultado que a terapia curta, ela não seja eficaz, seja em patógenos existentes em pacientes em choque. Parece que essa terapia curta, ela não tem desfechos positivos. Então, aí sim, né? Não é 8, 15, é 7, 14, né, pessoal? E, sim, viu, Ana, eu entendo o que você está perguntando na importância da tua pergunta. Nós devemos procurar sempre terapias curtas. Acho que o pessoal, quando falar de infecção de corrente sanguínea, vai falar isso também, tá? Terapias curtas. A gente já sabia de infecções intraabdominais que a terapia curta ela é muito eficaz, para a gente não ficar selecionando. O que importa é que o americano fala o source control, você ter o controle de focos. Você tem um controle de foco, você tem que fazer a terapia curta sim, sabe? Isso daí evita a emergência de patógenos existentes na sua unidade. Sempre lembrando, paciente em choque fica sempre essa dúvida, se eu devo fazer, no caso da PAV, né, 8 versus 15, e parece que os desfechos são melhores com a terapia um pouco mais prolongada. Mas olha, a gente tem tudo na nossa mão, a gente é bem diferente, tá? Nós temos o paciente na nossa mão, a gente pode escalonar esse paciente se ele estiver desventilado. Por exemplo, o que a gente faz na unidade? Se eu tenho um paciente com patógeno resistente, eu estou utilizando uma droga de antispec, eu desentubo esse paciente e tiro do choque, eu descalono sim, tá? Mesmo no patógeno resistente, tá? Que eu consiga fazer uma terapia mais direcionada, para evitar cada vez a disseminação de patógenos na unidade resistentes. E isso é um problema, sim, com certeza. Com certeza. A Maria Luísa fala que o trabalho e a humanização sempre trarão excelentes resultados. Brilhante apresentação do Dr. Marcelo e Luísa do grupo lá de CCIH do Biocor, mas o nosso em Belo Horizonte. Humanização, viu, ideia? Só desculpa, não te interrompendo. Humanização. Humanização, nós vamos ter o Gabriel Eiras. Nós temos um projeto muito interessante da MIB, que ele chama HUCI. O que é o HUCI? É um projeto de humanização das terapias intensivas do mundo. O Gabriel Eiras, ele é o expoente hoje em processos de humanização em terapias intensivas. Eu sugiro a vocês que vocês entrem no Google e coloquem Gabriel Eiras. Vocês vão entender quem ele é.
é um super amigo, ele vai vir ao Congresso. Olha, gente, com carinho, é uma pessoa que ela tem uma fala tão empática. Quando você entra e você vê a fala, ele é tudo aquilo que ele parece na internet. Tá? Ele conversa sobre aquilo que a gente não consegue conversar, né? Principalmente nós médicos, temos uma dificuldade enorme de aproximar da família de um paciente e fazer uma fala empática. É difícil. O Gabriel, ele representa tudo aquilo que a gente quer ser. Entrem lá, Gabriel Eira, vocês vão entender bem. E, olha, vocês vão começar a modificar a fala de vocês em relação a pacientes e família. Façam isso. Ele vai estar aqui, tá? É um convidado especial de carinho. Não, com certeza, eu vou estar aí para assistir. A gente tem ele como parceiro também no projeto, outro projeto que a gente faz sobre idosos, e eu gosto muito dele, conheço os trabalhos dele, sim. Bom, a gente já está aqui além do nosso horário, eu queria mais uma vez te agradecer demais, acho que foi um excelente conteúdo para a gente começar aí esse nosso programa de uniformização da conduta de antimicrobianos. Perguntaram se a aula ficou gravada, ela está gravada sim, depois eu vou ver com o IDOR como a gente pode disponibilizar para as nossas unidades. Acho que tem aí um grande resumo que você fez e que é útil para todo mundo. Queria agradecer mais uma vez a MSD e ao Leandro Napoleão, que é nosso parceiro aqui, que também trabalha. Eu tenho mais um comentário aqui, a Aline fala que no cenário de falta de amicacina no mercado, ficamos limitados na terapia combinada. Uma reflexão sobre como é o dia a dia. Ela é infectologista do Hospital Aliança. Aline, só para você ter ideia, eu faço parte de um grupo que chama Medicovid, e a gente vem expedindo vários documentos. A gente expediu um documento, eu tenho uma reunião a semana que vem com esse grupo, que é um grupo nacional, justamente, vamos dizer assim, ofícios e notificações ao governo sobre a ausência de insumos no país. Tá? A gente tem feito isso, fizemos isso na Covid, e a gente manteve esse grupo com esse nome, Medicovid. São vários parceiros da farmácia, de segurança, o pessoal da anestésio, o Diogo, é aquele que capitaneia mais esse programa. Eu estava até falando com a presidente do departamento de farmácia da MIB, e a gente tem uma preocupação sim, tá? Existe sim ausências de medicamentos muito relacionados aí à não produção, à importação de fármacos. A gente viu bastante isso na Covid. E nós temos um grupo sim bastante ativo, tá? Que chama Medicovid até hoje. Bom, você está aí lutando por nós. O infectologista também, Tiago, dos hospitais Utaca Takeda e o 5 de outubro, hospitais parceria da rede lá em Paraupebas, no Pará, te dá parabéns aí, excelente aula. Então, acho que a gente atingiu o nosso objetivo, que era discutir entre nós, redes. A Cláudia Espanha também, da São Vicente, te parabeniza. Na sua opinião, diante de novas cefalosporinas, há espaço ainda para uso de polimixina na terapia guiada das pneumonias por pseudomonas? Faça a toxicidade da poli B? O que você acha, Marcelo? Olha, na minha opinião, não há mais espaço. Tá? Opinião pessoal, viu, gente? De novo, tá? Não é uma opinião tecnicamente embasada na literatura, mas cada vez mais nós vamos deixar a polimixina de lado, tenho certeza. Marcelo, muito obrigada a todos que estão conosco, a Cláudia concorda com você aí, a gente teve mais de 140 pessoas simultâneas aí em alguns momentos. Eu já deixo aqui o convite para o dia 18 de agosto, nesse mesmo horário, nós vamos estar falando sobre infecção de trato urinário com o Dr. Daniel Wagner, e concluímos aí depois no mês de setembro e no mês de outubro esse programa que, como eu disse, é uma parceria aí do IDOR com a MSD, e eu acho que vai agregar muito para o nosso dia a dia. Então, boa noite a todos, e eu agradeço mais uma vez tanto a plateia, quanto ao IDOR, quanto a você, Marcelo. Muito obrigada, conte comigo no seu congresso, e nós vamos... Imprescindível sua presença. Tá muito bom. Obrigada, gente. Beijão, pessoal. Obrigado Marcelo. por tudo. Bom descanso a todos. Tchau. Obrigada.